Esse é o podcast do Mais Arte Sempre. Meu nome é Letícia Medeiros, eu sou do projeto Elas no Poder, que é um projeto que busca auxiliar mulheres que têm interesse em entrar na política a produzirem campanhas eleitorais mais competitivas. E eu estou aqui hoje com a Tainara Mello, que pode se apresentar. Oi. Então, eu sou a Tainara, eu tenho 26 anos, sou baiana, morei no Goiás também, me mudei para Brasília aos 17 anos de idade para estudar na Universidade de Brasília. Desde então estou aqui e acabei me vinculando um pouco ao processo político da própria cidade. Comecei a me envolver um pouco com política de forma comunitária. Então, acho que essa é uma característica, inclusive, de muitas mulheres. Nós não estamos nas direções de sindicatos, normalmente são homens, mesmo em espaços que sejam mais democráticos, mais diversos, sempre os espaços tradicionais estão ocupados por homens. E as mulheres acabam indo para coisas de economia solidária, economia participativa e trabalhos voluntários. Comecei trabalhando numa biblioteca comunitária na cidade estrutural, com a família de catadores. Eles catavam os lixos do material reciclado da cidade estrutural e montaram a biblioteca. E aí virei extensionista na UNB. E é engraçado porque foi um pouco a universidade que me tornou uma agente política da sociedade. Mas me conta assim um pouco qual que foi uma situação, um fato que você viveu que fez você tomar a decisão, nossa, eu preciso entrar na política porque é na política que eu vou conseguir transformar alguma coisa. Eu comecei com essa coisa do trabalho comunitário. Na biblioteca, depois acendeu muito para mim a questão da sustentabilidade no Código Florestal. A mudança do Código Florestal que teve de 2011 para 2012, que dava anistia para desmatadores, que mudava algumas regras, flexibilizava muito o desmatamento. E eu comecei a me engajar a organizar um comitê universitário das florestas. A gente começou a criar, então, uma rede de um comitê universitário em várias capitais do país. Isso começou a me dar uma noção um pouco maior que o trabalho voluntário, o trabalho comunitário, ele poderia consolidar uma rede. Então, eu comecei a me envolver também contra as violações dos direitos humanos da Copa do Mundo. A gente já começou a debater isso em 2013. E aí foi expandindo um pouco a minha lógica da política. Até esse momento, eu não acreditava em política institucional. Eu acho que isso acontece muito. É muito da nossa geração. E eu entendia que, assim, era um espaço muito restrito. Só fala um pouquinho o que seria política institucional. Política institucional são todos os espaços que são formais. Então, assim, quem se elege é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, é a Câmara Federal, o Senado. E esses exemplos são do Legislativo, mas também tem exemplos do Executivo. E aí também tem secretário de Estado de Governo, tem o governador, o presidente. Então, esses espaços que são formais, via eleição ou não, mas que representam o Estado brasileiro. E eu não acreditava nesses espaços, porque eu achava eles muito contaminados, muito corruptos e muito masculinos, sem dúvida. Acho que isso é gritante para todo mundo. Então eu não via um espelho de quem eu era dentro desses espaços. E aí, a partir desse giro de perceber que os movimentos comunitários, que essa coisa de defender as florestas, de defender, combater as violações de direitos humanos na Copa do Mundo, passava a ter mais força quando eles estavam articulados. E que a articulação fazia parte. Eu acho que foi esse momento que eu olhei e falei, sozinha eu consigo ter um efeito muito pontual. Mas se eu faço uma articulação para estar dentro de grupos políticos, se eu participo do espaço institucional, aí eu tenho um poder de transformar políticas públicas. Legal. E hoje a gente sabe, enfim, que as mulheres, elas são 52% da população brasileira, né? Mas se a gente olha para o governo, hoje a gente só tem 15% de mulheres lá. O que você acha assim, que falta para que aumente os incentivos para as mulheres entrarem mais na política? Nesses espaços, né, que você chamou de política institucional. Eu acho que são várias barreiras. Quando a gente fica debatendo nas redes sociais, nos espaços convencionais, na universidade, com os amigos, muito se escuta falar sobre reforma política. E a nossa ideia de reforma política, basicamente, é reformar percentual de orçamento para os partidos, debater sobre quantidade de parlamentares, mas existem coisas que estão por trás, que antecedem, que fazem parte da reforma política. Os partidos. Reforma política nos partidos políticos. Assim, partidos são instituições privadas, que ao mesmo tempo têm finalidade pública, o que é um pouco confuso, mas que precisa ter responsabilidade social. Então, se a gente impediu que as mulheres estivessem nesses espaços de poder durante muito tempo, para que a gente consiga fazer com que essas mulheres participem de forma mais ativa e equilibrada, a gente precisa garantir que os partidos sejam mais representativos.
Mas aí como é que você faz isso, né? Dentro da democracia do Brasil, tantos anos, os homens controlam esses espaços, ninguém levanta e fala assim, pode ocupar essa cadeira agora. Então existem regras, precisam existir medidas, tanto medidas afirmativas como medidas paliativas. A coisa das cotas, então cota é muito importante. A gente só tem a cota reservada no momento da eleição, mas a gente não tem as cotas na nossa Câmara Federal, na nossa Câmara Distrital, nas estaduais e nas municipais. Esse é um ponto importante, porque é educativo. Mudanças culturais também são importantes. E uma coisa que a gente não fala muito do ponto de vista de gênero, mas que é muito importante, orçamento. Se essas grandes multidões que são movidas para essas campanhas milionárias de homens que monopolizam a política são movidas a dinheiro, para que a gente consiga sustentar o mínimo de qualificação dessas mulheres, de formação política, de estrutura de campanha, nós precisamos garantir também orçamento para essas mulheres. E aí, por último, porque senão eu tenho vários exemplos, tem uma coisa que é muito interessante, que na verdade eu acho que é o que vocês fazem um pouco com elas no poder. A gente tem a noção de que para ocupar o espaço público, a mulher tem que ser sempre a cabeça da chapa. Então tem que ser a figura pública. Mas a gente não muda a estrutura só com a figura pública. A gente muda a estrutura garantindo que a mulher esteja inserida em outros espaços. Na direção partidária, em quem faz pesquisa, em quem faz a política pública, em quem é gestora. Então se você coloca as mulheres nesses outros espaços, isso funciona muito bem. Exemplo da minha campanha, eu fui candidata em 2018 a deputada federal. Tive 5.449 votos, não pode esquecer nenhum. Nenhum. E foi a segunda mais bem votada do meu partido. E o meu conselho político era composto exclusivamente por mulheres. Isso por quê? Porque as mulheres, de forma coletiva, ocupando outros espaços, também é um processo de crescimento. Então, eu acho que essa coisa das mulheres ocuparem outros espaços além da liderança pública também. A gente fala que a reforma política, enquanto ela não abarca, né, a candidatura avulsa, né, a porta de entrada para qualquer pessoa na política é o partido. E se a gente não reforma a estrutura do partido para que as mulheres consigam ser mais acolhidas, ter mais espaço e, enfim, ocuparem cargos diretivos lá dentro, eu acho que, assim, realmente isso é uma forma de você justamente fazer isso que você está falando, diversificar a participação da mulher. Só para explicar um pouco, enfim, aprofundar, acho que o que a Tainara tem falado, que a gente está querendo dizer e que a gente conversa muito, é que é muito comum a gente querer botar a mulher na pauta do feminino, né? Isso. A mulher, ela está aqui por quê? Porque ela é uma cota, ela está representando. Ela está aqui para produzir política para a mulher, entendeu? Ela está aqui para falar de violência doméstica. E não, a gente não necessariamente está só falando sobre esses assuntos. A gente, enfim, as mulheres, elas têm que ocupar todas as pautas possíveis e todos os espaços públicos possíveis, desde um cargo eletivo até um cargo indicado no executivo, até que nem você falou, até um cargo de gestão de política pública. Então, assim, isso contribui para a mulher se enxergar no espaço público de uma maneira geral. E não apenas um espaço público político, né, digamos. Exato. E eu acho que, assim, a pauta de gênero, de garantia de direitos básicos, que quando a gente fala de violência, quando a gente fala de uma série de questões que, basicamente, é a garantia de vida da mulher. A gente está falando sobre garantir um mínimo. Mas o gênero, ele é intersetorial. Então, assim, a mulher, ela precisa de um olhar específico na saúde. Então, quando você fala sobre o Sistema Único de Saúde, você precisa estar preocupado com a mulher que é deficiente, que não consegue fazer, por exemplo, o exame de mama igual a mulher tradicional. Então, existem várias margens que as mulheres foram colocadas. E que, para elas serem reinseridas, é isso. A gente não pode debater economia, a gente não pode falar Ministério da Fazenda, a gente não pode falar da Secretaria da Fazenda no DF, sem considerar o que são as mulheres no mercado de trabalho. Porque a gente está numa crescente, aí a gente tem mais formação do que os homens, segundo o IBGE de 2016, 1,3 anos de ensino a mais do que o homem, e a gente recebe menos, ocupando o mesmo cargo. Então, assim, a gente tá falando sobre garantia básica de direitos, essa coisa de não sofrer violência, de estar no espaço, mas a gente também tá falando de fazer política intersetorial, que é o que você falou. A gente precisa estar na saúde, a gente precisa estar na economia, a gente precisa estar na segurança alimentar, que são temas que você olha e pensa, por que mulher vai falar sobre isso? Mas tem tudo a ver mulher falar sobre isso.
Até porque nós somos mais da metade da população. Exatamente. Né? E tem um dado interessante, assim, que existem vários estudos que mostram que quanto mais mulheres participam do governo, menores são os índices de corrupção daqueles governos. E aí você pensa o seguinte, poxa, então você está querendo dizer que, sei lá, que as mulheres são mais honestas que os homens? E o interessante é que um dos insights desses estudos é que é o seguinte, primeiro, as mulheres dedicam mais orçamento para políticas públicas de saúde e educação. Se você tem uma população mais estudada, com acesso à saúde, enfim, acesso a direitos básicos, no longo prazo, você tem uma população que consegue fiscalizar melhor o governo, que consegue votar melhor nas eleições, escolher candidatos mais qualificados. Então, você melhora a qualidade daquela democracia de uma forma geral. E, além disso, um outro insight também que foi interessante, que a gente observou, é que as mulheres elas fazem políticas públicas com orçamentos melhor amarrados, digamos assim. É mais difícil você desviar o recurso. Então, achei muito interessante, porque mostra que quando a gente fala de representação, temos que ter mulheres no poder. Não é só uma questão de, porque eu preciso ver mulheres nesses espaços, porque se não tiver mulher lá, eu não vou querer participar. Não é só essa narrativa. É porque é importante para o país. Aumenta a qualidade da democracia do país, aumenta a qualidade das políticas públicas do país. Letícia, eu adicionaria um terceiro ponto aí, que também é bem curioso. Não é que as mulheres são mais éticas, necessariamente. Não é assim, você nasce mulher não dá pra e dizer. dentro do seu DNA você é mais ética. Mas que as mulheres, por historicamente não estarem compondo esse espaço do poder público, porque, assim, é histórico que a gente ficou preso, vinculado à propriedade privada, vinculado ao casamento. Então, as negociatas e o formato em que a corrupção, que as negociações, que a lógica é feita na política institucional, nesses espaços de negociação, é masculina. Então, assim, quando uma mulher entra, ela tá correndo por fora desse circuito de corrupção tradicional que foi modelado por homens. Talvez se a gente vivesse numa outra sociedade, porque a gente nunca vai saber, que fosse matriarcal e que esse processo do poder político fosse dominado por mulheres, quando um homem entrasse, talvez ele conseguisse barrar um pouco a corrupção, mas essa não é a realidade hoje. Então não é só uma questão necessariamente de gênero, que é igual a garantia de cadeiras. Quando a gente fala assim, garante 30%, é 30% para um gênero. Então, assim, pode ser um momento que a gente tenha mais mulheres do que homens, mas os homens precisam estar representados. Uma coisa que eu gosto de falar para deixar bem simples, assim, toda vez que a gente vai discutir sobre essas coisas, seja sobre representação, a violência, a política intersetorial, é o seguinte: e se fosse ao contrário? Eu acho que a grande pergunta é, e se fosse ao contrário? Então, como você se sentiria se você não tivesse representado? Como você se sentiria se você não se identificasse no outro que está ditando a regra, que está mexendo no orçamento público? Então, eu acho que isso sempre mexe um pouco com as pessoas, assim, porque elas pensam, nossa, eu não aceitaria isso tão bem. E eu acho que essa troca de posições faz diferença na hora de se debater. Porque é cultura, né, no final das contas. A cultura que coloca a mulher em um lugar e o homem em outro lugar. Você, assim, ao longo da sua militância política, enfim, até ao longo dos partidos que você já passou, qual que foi, digamos, o maior desafio que você já assumiu atualmente, assim, como é que está a sua vivência partidária? Eu acho que seria legal você falar um pouquinho disso também. O caminho político, ele é muito agressivo com mulher e muito solitário. Uma coisa muito curiosa e que foi até resultante dessa coisa do conselho de campanha feminino é que cada vez que você consegue ascender para uma estrutura maior, você fica mais solitária do ponto de vista de companheiras mulheres. Então, eu participei pela União Nacional dos Estudantes, que ainda era um ambiente universitário, diverso, então ainda tinha muitas mulheres. Mas eu fui para a direção nacional do primeiro partido que eu participei, que era o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Tinha menos mulheres. Eu fui para a direção, para a coordenação de campanha da Marina Silva em 2014. Uma quantidade menor ainda de mulheres. Trabalhei na Casa Civil, menos mulheres. Secretaria de Segurança Pública, menos ainda. Então, toda vez que você vai ascendendo um pouco, você fica mais solitário do ponto de vista de gênero. E aí parece que se naturaliza o preconceito. Então, assim, eu acho que um grande exemplo, assim, que é divertidíssimo, que é esse assim, eu ri mesmo, porque é impossível negar que a situação era cômica pra mim. Eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, era coordenadora de participação social
da secretaria. E fui a primeira mulher e a pessoa mais jovem a ocupar esse cargo. E a primeira civil, porque só tinha sido ocupado por major da Polícia Militar. E eu entrei numa sala, que é uma sala chamada Sala de Crise, em que a gente faz os debates de segurança públicos mais centrais. E quando eu sentei na mesa, um secretário adjunto de outra pasta chegou a verbalizar que ele achava que eu era filha de alguém. Que a pessoa saiu mais cedo para pegar a filha na escola e ele achou um absurdo colocar a filha na mesa. Então, assim, a predisposição é que eu não tô naquele lugar porque eu sei ou porque eu tô ocupando um cargo. E da mesma forma, na Casa Civil, eu era barrada todo dia na porta, até que o porteiro descobriu que eu não era estagiário, como se fosse forma de tratar um estagiário, né? E aí, então você não é estagiária? Uhum. Então, assim, tem essa mancha que a mulher tá sempre subjugada em uma posição mais baixa. E isso, ao longo do tempo, não só irrita, como cansa muito. A gente viu relatos das parlamentares eleitas, né? Das mulheres negras que foram eleitas, que foram barradas no plenário na Câmara, das mulheres jovens eleitas que foram barradas no plenário da Câmara, indígena eleita que foi barrada no plenário. Então, assim, essas barreiras no dia a dia é como se fosse um recado da sociedade, assim, por mais que seja uma pessoa te colocando uma barreira ali na hora, mas é como se fosse um recado da sociedade falando, esse aqui não é o seu lugar, o que você está fazendo aqui? Então, isso. Realmente é bem difícil, porque você tem que viver, superar isso, né? Todos os dias, é o que se espera da mulher. Supere, deixa pra lá, vai em frente. Uma coisa que a gente observou, ano passado a gente teve a oportunidade de atuar em algumas campanhas femininas e a gente também atuou em campanhas masculinas, assim, porque acaba que você conhece, né? Pessoas, candidatos e tudo mais. E a gente observou muito que as mulheres se questionavam com frequência se elas realmente eram capacitadas. A síndrome da impostora, né? A síndrome da impostora, exatamente. Era muito frequente e a gente ficava assim, poxa, de tudo que... Eu, como cientista política e pensando, enfim, estratégia de campanha, eu não pensei que eu ia precisar sentar com a candidata e ter uma conversa com ela meio de psicólogo, entendeu? Que eu pensei, gente, eu preciso de um psicólogo da minha equipe, porque, de fato, a autoestima da mulher, no espaço que ela já sabe que não é dela, que é ameaçador, que é masculinizado, é muito difícil você manter uma autoestima, autoconfiança, entendeu? E de que, tipo assim, eu sou capaz e realmente eu vou ocupar esse lugar aqui. Então, a gente tinha que ficar constantemente repetindo, você tem que ir, você não pode desistir, você tem capacidade, você tem competência, você tem todos os atributos necessários para ser uma excelente candidata. E não tem uma fórmula mágica, assim, porque a coisa se você é uma mulher e tá no espaço político e você é agressiva, as pessoas falam que você está se impondo, que você está tratorando, que se chama na política quando a pessoa tenta colocar aquele princípio ou que ela quer na reunião de forma mais agressiva. E falam que você está se masculinizando, como se fosse um direito único do homem se impor dentro do espaço. E se você tá em baixa, é mais calmo, tem mais paciência, você literalmente é tratorado. Então as pessoas ignoram a sua fala, elas te deixam de lado. Então assim... Para uma postura ou para outra, em ambos os casos, as mulheres ficam fragilizadas. E muito disso eu acho por causa dessa coisa de estar sozinha. Então, a mulher que faz assessoria, ela também desconfia dela. A mulher que está fazendo gestão pública no executivo, ela também desconfia dela. E que é essa chamada síndrome da impostora, né? Para não ter síndrome da impostora e para tentar fazer isso com a maior quantidade de conhecidas, amigas e profissionais, eu sempre tento fazer o si. E a outra pessoa? E o homem que está ocupando esse lugar? Ele é capacitado? Nós temos 24 parlamentares na Câmara Legislativa do DF, maioria esmagadora homem. E se você vai verificar o currículo, se você vai verificar o histórico político, se você vai verificar as proposições, trabalhando em assessoria parlamentar, eu já identifiquei proposições que foram copiadas e coladas a justificativas de outras cidades. Então, por exemplo, uma justificativa de um projeto de lei escrito à comunidade capixaba, aqui em Brasília. Então, assim, por que a gente se exige e por que para as mulheres é necessário uma qualificação tão grande e para os homens não? E a coisa não é baixar a régua para todo mundo, mas a coisa é subir a régua igual. Porque a mulher precisa se esforçar mais do que o homem para estar ocupando esses espaços. E aí eu acho que sempre cabe esse... uma coisa que eu fiz no 8 de março, fui dar uma palestra numa escola e perguntei para os meninos e para as meninas de 14 e 15 anos o que eu parecia ser. Assim, o que eu pareço ser.
Aí eles, estudante, universitária, professora. Então, assim, a percepção coletiva é que a mulher vai estar sempre nessas funções de aprendizado. E nunca vai estar ensinando pro outro. E nunca vai estar dirigindo. Então, e a gente está repassando isso para as outras pessoas. Não ter mulheres nos livros de história repassa isso. Né? Então, assim, esse preconceito institucional, essa falta de representação institucional, ela não se reflete só no trato com a Letícia, com a Tayanara. Ela se reflete no livro de história. Ela se reflete no percentual de orçamento que é destinado para o SUS, para cuidar das mulheres e doenças de mulheres. Então, isso se reflete em coisas objetivas, que garantem ou não a vida e que espelham para que novas mulheres queiram ocupar espaços de poder ou não. É interessante porque tem um estudo também que eu já li que falava o seguinte, que se, por exemplo, você pegasse uma amostra de ofertas de emprego e você comparasse quantos currículos eram de mulheres ou de homens, é interessante. Tipo assim, se os homens eles atendem metade dos requisitos, eles já estão entregando o currículo. A mulher, ela pode atender 100% do requisito, ela ainda olha e fala, mas será? Então, assim, essa autoconfiança e essa vontade, e essa, digamos, cara de pau mesmo, de enfrentar o mundo e, sabe, enfrentar essas barreiras, ela é uma construção social. E a gente precisa, de fato, pensar como a gente está criando as novas gerações, né? Quais incentivos a gente está gerando para elas, o como a gente está deixando as meninas serem livres para, enfim, viver a vida da maneira como elas querem, de maneira autêntica, explorando o que elas querem, não necessariamente condicionadas a determinados comportamentos e padrões, né? Letícia, agora que você citou a coisa do currículo, eu não posso deixar de comentar sobre um exemplo muito prático. Em 2017, a ONU Mulheres fez um seminário na ENAP, na Escola Nacional de Educação e de Pesquisa, para ensinar as mulheres o bom convívio no ambiente de trabalho. Porque o que eles identificaram? Parte do sucesso na carreira e parte da garantia de você ascender para um cargo maior, de você ocupar um espaço de chefia, ter bonificação, não estava diretamente vinculada à sua capacidade de trabalho ou à qualidade do serviço que você prestava, mas a boa relação e bom trato. E que os homens, por culturalmente terem esse jogo de cintura que foi dado porque eles se sentem sempre os donos e os controladores do espaço público, eles tinham esse bom trato da piada, do futebol, de marcar o churrasco, e que esses elementos valorizavam eles dentro do espaço de trabalho. E esse seminário foi exatamente para tentar mostrar para as mulheres ou como combater ou como também ter um bom trato. E aí essa questão de novo, né? O currículo pode ser até melhor, mas não é só isso que vale. É a posição social. E para a mulher ter uma posição social, o homem tem outra posição social na nossa cultura. Exato. Uma coisa que a gente conversa muito é o seguinte: nós mulheres precisamos cada vez mais de clubes da Luluzinha. Então, você viu um espaço, você viu uma oportunidade, indique uma mulher. Você viu, você tem que divulgar um trabalho, você vai usar algum material pronto, procure o material de uma mulher, compre de mulheres, indique mulheres, contrate mulheres. Então, assim, se nós adquirirmos esse hábito e a gente começar a montar os nossos clubes de mercado, entendeu? Eu acho que é muito estratégico pra gente. Eu queria te fazer uma última pergunta para finalizar essa nossa conversa. Hoje você está como porta-voz da rede aqui no Distrito Federal. Isso. Então, assim, para quem não... Só explicando, assim, o cargo de porta-voz, ele é como um cargo de presidência, né, do partido aqui. É porque a rede, enfim, utiliza termos diferentes, né? A rede, não usuais. Ela duplica os cargos e acredita na descentralização de poder. Então, a gente não tem um cargo de presidência. Nós temos 2 porta-vozes que são responsáveis por fazer articulação política, por assinar em nome do partido. E eu tô agora, inclusive sou a mais jovem, porta-voz da rede do Distrito Federal, da Rede de Sustentabilidade. Como tem sido essa experiência, assim, de representar um partido no Estado? É curiosa. Primeiro que, assim, por predisposição, as pessoas não entendem que eu sou a porta-voz, então que eu vou ter aquele espaço de fala, que eu vou poder me comunicar, que eu vou fazer articulação política com os outros, com os presidentes de partido, com aqueles partidos que tem. E isso acaba acontecendo também internamente no meu partido, de às vezes a reafirmação da fala, mas é muito interessante, porque esse processo de você garantir o que está antes da campanha é o que pode validar mulheres de forma mais qualificada.
Então, se você tem uma direção partidária democrática que tem homens e mulheres, quando você vai fazer a formação política, você forma as mulheres também. Você garante o poder da oratória para as mulheres. Você distribui o orçamento mais igualitário. Então, acho que a grande experiência / tentativa é democratizar o que é um partido, para que ele não seja um clube do Bolinha. Então, assim, as mulheres, elas precisam entrar nessa lógica, e não é na lógica da cota. Eu acho que é isso. Então, assim, não basta apenas se filiar e garantir os 30%. A gente tem que entrar nos partidos, participar deles, entrar na estrutura, ocupar cargos, para a gente justamente desenvolver essas habilidades que não são de currículo, né? E que são de vivência. A gente fala muito assim para as mulheres que querem ser candidatas, elas falam, por onde eu começo? Cara, começa falando nas redes sociais sobre os assuntos que você acredita, sobre as causas que te movem. Vai falando, porque aí as pessoas vão começar a discutir com você, as pessoas vão começar, quem concorda vai bater palma, quem não concorda vai contra-argumentar, e aí você vai ter que contra-argumentar de volta. E isso tudo é um exercício que é exatamente o que você falou, de oratória, de diálogo, que é fundamental para qualquer pessoa que quer seguir uma carreira política, né? Nesse sentido, Letícia, eu acho que tem algumas ferramentas que são espaços ou de formação ou de identidade política que têm surgido nessa última eleição. Eu acho que surgiram em 2017, estão tomando força, tomaram muita força na campanha de 2018 e agora estão assim voando, que são os movimentos cívicos e as escolas de formação. Esses espaços, eles tendem a ser mais modernos, porque não são estruturas tradicionais que vieram junto com a nossa democracia. Então, ele se preocupa com a quantidade de mulheres, se preocupa com a quantidade de negros, sobre a democratização dos espaços. Por mais que seja difícil, são espaços que vocês podem se formar. Então, você tem a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Você tem o Renova Brasil, que é uma escola de formação política. Você tem o Movimento Acredito, que é um movimento cívico focado em pautas ideológicas, que as pessoas têm adesão, o Movimento Agora. Esses espaços, eles não são... não deixam de ser tradicionais, porque eles querem disputar a institucionalidade, querem ter candidatos, mas eles não têm aquele modelo do partido, que tem um cacique, que tem um grande quadro, que tem aquele homem que monopoliza. Então, ele é um caminho que talvez seja interessante para as mulheres aprenderem a ter vivência política. Exato, eu acho que se fosse pra gente resumir essa nossa conversa assim e fechar, seria, mulher, você quer entrar na política? Primeiro, sim, você é capaz, sim, esse espaço é seu. Boa. 2, pense no que te move, fale sobre isso e se envolva. Se você não está preparado para entrar no partido agora, procure algum movimento que você se identifica, faça parte desse movimento. Comunitário, bairro, exatamente. síndica. Eu queria falar só uma coisinha, vou juntar duas perguntas, vocês duas. Como tá os jovens, as jovens mulheres, especificamente as minas? E o que a rede social faz de melhor nisso aí? Tipo, eu sinto que eu tenho uma sobrinha de 16 anos, eu sinto que ela tá vivendo a política e ela é do cabelo colorido e ela é a diferentona, então ela sofre uns bullies e tal, e ela, quando esse novo governo tava vindo, ela tava meio, meu Deus do céu, isso não pode, vamos lá, e eu senti muita gana, muita força, né, nos jovens, assim. E ela não podia nem votar, né? E ela nem votava ainda. E sofreu a eleição e correu atrás. E aí eu queria saber um pouco da opinião de vocês, tanto sobre as jovens, quanto o que a rede social faz de, tipo, a rede social tem essa vantagem porque tá fazendo a pessoa mostrar a cara, mesmo nova e tal. E aí, quer opinar primeiro? Eu opino. Eu posso falar. Eu acho o seguinte, primeiro, que cada vez mais a gente vai ter gerações muito melhor informadas que as gerações anteriores. Então, que vão ter contato com temáticas que, sei lá, eu, por exemplo, tive contato com questão de feminista, de raça, de orientação sexual, na universidade, em virtude do curso que eu optei. Porque dentro do meu curso, da grade programática, a gente fazia esse tipo de discussão, porque a gente estuda movimento social, a gente estuda participação da sociedade civil com o Estado. Então, assim, naturalmente, esses temas surgem. Eu acho que as gerações mais jovens, elas têm acesso à informação mais rápido,
Porque a informação hoje está mais disponível, está mais fácil você acessar. E as redes sociais, para mim, a importância delas é conectar pessoas com preferências similares. Então, assim, na minha época, onde não existia rede social virtual, porque rede social existe, né? A gente está falando de rede social virtual. Então, assim, quando não existia rede social virtual, a nossa rede social se compunha basicamente das pessoas que você conheceu no seu bairro, na sua família e na escola. Se nesses espaços, aí vamos supor, se você tem uma religião na igreja, então, se nesses espaços que você perpassa não existem pessoas que você se identifica e que ou te acolham como indivíduo ou que compreendem a forma como você pensa o mundo e vê o mundo, você se sente uma pessoa isolada, você se sente uma pessoa descolada da realidade, você se sente uma pessoa anormal, né, digamos assim. E eu acho que a rede social, ela possibilita com que os indivíduos se conectem de uma maneira mais autêntica. Então, você pode sim ser uma pessoa diferente na sua sala, mas você participa de um grupo gigantesco no Facebook de pessoas muito parecidas com você, então tá tudo bem ser do jeito que você é. Então, assim, tá tudo bem, não tem nada a ver você pintar seu cabelo, entendeu? Você pode pintar seu cabelo da cor que você quiser, porque tem um bando de gente no Facebook, naquele grupo que você faz parte, que também pinta o cabelo. Então, assim... Você não tá sozinha. Você não tá sozinho. Eu acho que ele empodera... A rede social, ela empodera essa juventude de uma maneira que a nossa geração não teve essa oportunidade, entendeu? Então, assim, a gente tem, sim, questões nocivas para falar sobre rede social, a gente tem, sim, enfim, um amplo debate, principalmente com pais e mães que conversam sobre conteúdo e o grau de acesso a esses conteúdos em rede social, mas pensando do ponto de vista de formação social, de formação do indivíduo, de formação política, eu acho muito qualificado, muito positivo, né, esse impacto que ela tem. Eu queria trazer mais 2 pontos. Primeiro focado nessa coisa das meninas, das jovens serem mais revolucionárias, né? De onde é que vem esse fôlego? E aí é uma avaliação, que eu faço uma avaliação de um período histórico curto, mas que eu acho que é interessante. Seguinte, alguns movimentos temáticos, como o movimento da igualdade racial, da negritude, o movimento campesino, o próprio movimento cultural, em parte, se organizou muito antes do que o movimento feminista no Brasil. E, por consequência, pegaram épocas também mais positivas, em que essa diversidade poderia estar sendo construída de uma forma melhor. O que isso aconteceu? Uma coisa positiva, que foi intensificar o debate antes do debate de gênero, e uma coisa negativa, que, em parte, cooptação, que é essa coisa de aproximar muito o movimento que é autêntico, as pessoas, as individualidades, dos espaços formais, das institucionalidades. Então, o governo vai cooptar o movimento negro, o governo vai cooptar o movimento sindicalista, e as mulheres não estavam tão organizadas. Então, eu acho que as mulheres passam a se organizar na nossa geração. E a gente já tá com rede social. Então, essa brincadeira da primavera feminista, talvez o movimento feminista seja o que melhor utiliza as redes sociais. Porque é absurdo, assim, o processo de mobilização, de identificação é muito mais forte, mas nesse sentido, porque tem uma pegada geracional e porque tem um momento em que se deu voz. Então, como o debate feminista chegou depois, ele chega junto com as redes sociais. E aí, por último, que é um segundo ponto vinculado às redes sociais, eu estava lendo hoje no Ideia Big Data, que é uma empresa que trabalha exatamente com a coisa da informação virtual, que se falava que fake news ela não vai deixar de existir, mas ela vai passar a ter um impacto menor por conta da verificação de fontes. E aí não é só o logaritmo, não é só por causa da rede social, é porque a prática das gerações novas, a partir das nossas e outras, porque a gente também não tá, a geração mais nova que está utilizando as redes sociais, começam a ter uma preocupação. Então, nossos pais que têm dificuldade de entender fonte, de procurar origem, porque não vivenciaram essa coisa das redes sociais, eles estão mais distantes. Então, eles são mais propensos a chegar nessa fake news. Mas a nossa geração, e cada vez vai se aperfeiçoar mais, continuar existindo o fenômeno da fake news, mas garantir maior verificação de fonte. Então, assim, por quê? É mais violento ou não é mais violento? Tem mais mulher que tá sendo violentada ou não tem? O governo tá ou não tá ajudando o crescimento político, o crescimento econômico das mulheres? Então, isso eu acho que faz diferença, assim, é genial desses 2 pontos de vista o que a rede social faz pro movimento feminista, para as mulheres em geral. Legal. Tainara, muito obrigada. Eu acho que a gente encerra agora esse podcast.
É isso. Obrigada, Boa Letícia. E um comentário final. Acho que a grande mensagem seria: por que representação é importante? Porque é na representação que se decide o orçamento do SUS, é na representação que se decide quem tá no livro de história. E se as mulheres estiverem nessa representação, talvez elas insiram as mulheres em toda essa lógica da sociedade. Obrigada, gente. Exato.